da parábola, e o título da parábola é O Credor Incompassivo. Esta parábola, meus irmãos, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, dos versículos de 23 a 35, e nós vamos, a partir desse momento, realizar a leitura da gloriosa palavra do Senhor. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, queridos? O apóstolo Pedro, vamos colocar aqui, vamos ver qual é o pano de fundo aqui para esta parábola. Por que Jesus contou essa parábola? O pano de fundo é o seguinte: o apóstolo Pedro, ele queria saber qual o limite de perdões a ser dispensado para o irmão que comete vários erros. Na concepção dele, do apóstolo, 7 seria um limite razoável a se perdoar. Ou seja, 7 vezes o meu irmão peca, 7 vezes eu perdoo. A resposta de Jesus, ela extrapolou a medida razoável de Pedro. Vamos lá? Mateus capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe disse: eu não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes o teu irmão pode pecar contra você e você vai perdoar. Na verdade, Jesus usou uma linguagem hipérbole, Na verdade, isso aqui estava nos remetendo ao infinito. Não importa quantas vezes as pessoas vão errar contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa família, não importa quantas vezes, se arrependeram e pediram perdão, perdoa. É isso que Jesus está ensinando. Através do ensinamento de Jesus, Pedro tinha que olhar para si mesmo e, sem se preocupar com a disposição do irmão, obedecer. Pedro, por sua vez, considerou a displicência do irmão e assim queria um limite
palpável de vezes para perdoar. Se houver arrependimento por parte do irmão, quando repreendido, perdoe. Tá? Essa é a resposta de Jesus. Vejam bem lá em Lucas capítulo 17, versículo 3. Olha o que Jesus diz. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Meu irmão e minha irmã, se o irmão pecar contra você, não é para você deixar para lá, da frente dele, e depois sair por aí, descendo o sarrafo nele. Isso não é correto. Jesus está dizendo, olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É para repreender, é para falar, você está errado, meu irmão, você não está agindo de forma correta, você não está agindo como ensina as santas letras, você precisa se acertar comigo. Aí Jesus continua, e se ele se arrepender, olha, se ele se arrepender, perdoa, e se não se arrepender, a dívida vai continuar. Você vai perdoar em teu coração, aquela pessoa não vai receber esse perdão, você perdoou no seu coração, mas a pessoa não recebeu o teu perdão, porque ela não se arrependeu, tá bom? Então, na parábola do credor incompassivo, que é a que nós estamos estudando hoje, o Senhor Jesus estabelece um comparativo entre o reino dos céus a um certo rei que cobra a dívida de seus servos. Ao começar a cobrança, foi-lhe apresentado um dos servos que devia 10.000 talentos, está lá em Mateus 18, 24. Como esse servo não dispunha de meios para quitar a dívida, o rei determinou que aquele servo, aquele senhor determinou que aquele servo, bem como a sua esposa e seus filhos, tudo que ele dispunha, tudo que era deles, a mulher, os filhos, tudo que ele tinha, fossem vendidos para que a dívida fosse aniquilada. Estão entendendo, irmãos? O que significa isso? Quando a gente fala aqui, servo, e as pessoas que estão a serviço, os conservos e o Senhor, isso aqui, na verdade, irmãos, é um eufemismo, é um eufemismo. Por que é um eufemismo? Porque são pessoas que, ao traduzir a Bíblia, não quis ir muito a fundo na tradução. Na verdade, aqui é senhor escravos. Servos, irmãos, quando a Bíblia fala em servos, são escravos, escravo de verdade. Quando eu falo, eis aqui o servo de Deus, grande coisa. Eis aqui o escravo de Deus. É essa a tradução. Eu falo servo como um eufemismo. É um eufemismo, não tenha dúvida disso. Eu estou trocando a palavra para não ficar tão pesado. Mas, na verdade, o servo é um escravo. É por isso que o texto diz, que Jesus contando essa parábola, que aquele senhor falou assim, você não tem dinheiro para pagar a dívida? Eu não tenho, por favor. Não tem? Ok. Eu vou vender você, vou vender sua mulher, vou vender tudo que você tem, vender seus filhos, e vou conseguir o dinheiro, e assim estamos quites. Entendeu? Vai vender por quê? Porque são escravos. Então, ao começar a cobrança, foi-lhe apresentado esse servo, que devia esses 1.000 talentos, e o Senhor foi colocar tudo à venda para quitar aquela dívida. Agora, esse servo, ou melhor, esse escravo, por sua vez, ele se ajoelhou, ele se humilhou, irmãos, perante o rei, e reverenciando, clamou, Senhor, seja generoso para comigo, ou seja, tenha misericórdia de mim, eu tudo te pagarei, não vende minha esposa, não vende os meus filhos, não vende minhas coisas, eu vou te pagar, por favor. Então aquele senhor, movido de compaixão, soltou o servo, e sabe o que ele fez, irmãos? Perdoou a dívida daquele homem. É Jesus contando a história. Perdoou a dívida daquele homem. Acontece o seguinte, que aquele servo que foi solto e que estava livre da dívida, ao encontrar um dos seus conservos, o que significa a palavra conservos?
Conservo é escravo do escravo. Eu sou escravo do Senhor. Uma pessoa que é minha escrava, ela é conserva. Ou seja, é uma pessoa que é escravo do Senhor, que está abaixo do escravo, mas também é escravo do Senhor. Então, um conservo deste homem, desse escravo, ele também tinha uma dívida com ele. Ele também estava devendo dinheiro para esse servo. Eram 100 talentos, tá? Vamos supor, os dias de hoje, 100 reais. Então, este homem lançou mão do devedor e sufocando, pegou pelo pescoço aqui, ó, e sufocando, exigiu que a dívida fosse paga. Ele exigiu que a dívida fosse paga. O devedor, aquele escravo, que era um conservo, né? Ele teve a dívida, ou melhor, este homem que foi perdoado pelo Senhor, ele havia se prostrado e alcançado misericórdia. Mas este homem, que estava devendo para ele, da mesma forma, se prostrou, se humilhou, implorou por generosidade. Está lá em Mateus 18, 29, né? Seja generoso comigo, eu tudo te pagarei. Ele repetiu a mesma frase, irmãos, que esse homem fez ao Senhor. Porém, o servo incompassivo, o que ele fez? Ele não se condoeu. O que é condoer-se? Condoer-se, irmãos, é sentir a dor de alguém. Nós precisamos nos condoer uns com os outros, mas ele não condoeu da condição do seu companheiro, e ele mandou prender esse homem, até que se pagasse a dívida. Ele não falou, vou vender você, vender suas mulheres, vender seus filhos, não. Ele foi ainda mais cruel, vou prender você, até que você pague a dívida. Aí, os outros conservos daquele escravo, né, ao ver o que tinha acontecido, eles ficaram tristes, e eles foram até o rei anunciar o que o servo incompassivo tinha feito. Tem gente que chama isso de fofoca, mas Jesus não chama isso de fofoca, Jesus chama isso de justiça. Está dentro de uma parábola, Jesus não condena, não. Às vezes a pessoa vê alguém na igreja fazendo alguma coisa errada, deixa para lá. Está furtando coisa da igreja, deixa para lá, não vou contar para o pastor não, eu não sou fofoqueiro. Irmãos, isso não é uma questão de ser fofoqueiro, isso é questão de constatar uma irregularidade e ir contar ao pastor que está ocorrendo um crime dentro da igreja. Nós não podemos tratar isso como uma simples fofoca. Não, é uma verdade. Eles viram que aquele homem não foi piedoso com aquele conservo e por isso que foi tratado desta maneira. Eles foram até o senhor daquele servo para contar toda a verdade. Aí, irmãos, o rei mandou chamar o credor, esse credor incompassivo, né? E o rei disse assim para ele, está lá em Mateus 18, 32, 33, servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida, você me suplicou e eu te perdoei, você não devia ter feito a mesma coisa, tendo compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? É assim que você agiu com aquele que precisou de você, sendo que quando você precisou de mim, eu te ajudei. Então Jesus disse que o rei ficou indignado, né, com o servo malvado, e entregou aos atormentadores, aos carrascos, até que tudo que ele devia fosse pago. Irmãos, na parábola narrada por Jesus aos seus discípulos, a suma é o seguinte, está em Mateus 18, 35, a suma é o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, vamos lá, encerrando. Considerando que cada cristão, individualmente, é membro um dos outros, nós somos uma igreja, irmãos, nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros, nós formamos um corpo, nós somos a geração eleita, nós somos a igreja eleita. A eleição na Bíblia, a predestinação na Bíblia, irmãos, ela é coletiva.
Nós somos eleitos em Cristo. Tem gente ensinando por aí que a nossa salvação, o que vem antes, é a predestinação. Nós somos salvos por predestinação. E que Jesus Cristo apenas possibilitou, né, que a salvação fosse possível. Mas, na verdade, é a predestinação que vale. Isso não é verdade. Nós não cremos nisso. Nós fomos eleitos em Jesus Cristo, por isso somos predestinados. A Bíblia só fala em predestinação e eleição no plural. A igreja é a eleita. Nós somos membros uns dos outros. Não tem como vivermos aqui, irmãos, um fazendo cara feia para o outro. Isso não é igreja, isso é um ringue. Isso é um octógono. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Para a preservação e crescimento da igreja, para que a igreja tenha saúde, é imprescindível aos cristãos que perdoem cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Esse ensinamento de Jesus é direcionado a todos os seus discípulos. As ofensas que devem ser perdoadas não dizem de questões financeiras, como apresentado na parábola, e sim a todas as questões possíveis e imagináveis, que pode tolher a comunhão entre os irmãos, entre os membros do corpo de Cristo. A gente ora, né, irmãos? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Mas muitos, na hora de confirmar o que está orando a Deus, faz completamente o contrário. Não tem cumprindo o que afirma fazer, ou seja, pede perdão a Deus, porque Ele também perdoa, mas na verdade não está perdoando. Eu já vi muita gente agindo assim, irmãos. Quando você fala em reconciliação, o quê? Mas de jeito nenhum. Que reconciliação, coisa nenhuma. Não, mas nem pensar numa coisa dessa. Irmãos, nós somos membros de um mesmo corpo. Não tem como dilacerar esse corpo e continuar sendo igreja. Nós temos que nos amar uns aos outros. O seu irmão fez uma coisa contra você, não fica aí se moendo com raiva do irmão, com mágoa do irmão. Faça o que Jesus mandou fazer. Vai lá e repreende o irmão. Irmão, o irmão fez errado. Você não está agindo certo. Aí, se aquela pessoa se arrepender, perdoa. Ele vai receber o teu perdão e vocês vão ficar em paz. Se a pessoa não se arrepender, perdoa em seu interior. Não diga para ele, não, eu te perdoo em nome de Jesus. Não, perdoa aquele irmão no seu interior. Aí é problema dele se ele não se arrependeu, mas a tua parte você fez. Perdoar não é esquecer. Nós não sofremos de amnésia. Perdoar é não permitir que aquela situação que fizeram contra você continue incitando raiva em seu coração, incitando ódio, rancor, mágoas. Perdoar vem de perder, perdoar, perder, ou significa, deixa para lá, perdi, não faz mal. Eu posso ter perdido este caso, mas não vou perder a guerra, não vou perder a minha paz. É melhor perder para essa situação do que perder a minha paz. A minha paz eu não quero perder. Mantenha ela com você, irmãos, em nome de Jesus, tá? O que vai ocorrer, irmãos, é que o Senhor vai exigir que você também pague o que lhe deve, se você não perdoar os seus irmãos. Se você não quer perdoar, Jesus também não vai te perdoar. Você não quer ser perdoado? É o que ensina a parábola de hoje. Se você quer ser perdoado, perdoe. Amém, queridos? Então nós encerramos assim o nosso estudo, nós encerramos assim também o nosso